As cicatrizes no pulso esquerdo de Helena contavam uma história que ela passara 20 anos tentando esquecer. Agora, aos 43 anos, sentada na varanda de sua casa simples em Manaus, observando o Rio Negro serpentear lentamente pela paisagem amazônica, aquelas marcas pareciam sussurrar segredos de um passado que se recusava a permanecer enterrado. Durante 2 décadas, Helena havia construído cuidadosamente uma nova vida sobre os destroços de sua juventude turbulenta. Casou-se com Raimundo, homem bondoso e trabalhador que conhecera na igreja evangélica local. Criou com dedicação 3 filhos, Carlos, de 19 anos, Ana, de 17, e Paulo, de 15, que cresceram sem conhecer os detalhes sombrios dos primeiros anos de vida de sua mãe. Trabalhou honestamente como auxiliar de enfermagem no hospital público, dedicando-se ao cuidado de outros com uma compaixão que parecia brotar de algum lugar profundo e doloroso de sua alma. Para todos que a conheciam na comunidade, Helena era exemplo de mulher transformada pela fé. Participava ativamente das atividades da igreja, cantava no coral, ajudava famílias necessitadas, e irradiava uma serenidade que contrastava com a agitação que caracterizava muitas mulheres de sua idade. Mas por trás dessa fachada de paz cristã, ela carregava peso silencioso que às vezes a sufocava durante as madrugadas insones. Suas noites eram frequentemente perturbadas por pesadelos que a transportavam de volta aos seus 17 anos, quando vivia nas ruas de Belém após fugir de casa para escapar dos abusos de um padrasto alcoólatra. Sonhava com os meses terríveis quando sobreviveu através de pequenos furtos, mendicância, e eventualmente prostituição, realidade que quase a destruiu antes que uma missionária corajosa a resgatasse das ruas e oferecesse nova chance de vida. Mesmo depois de todos esses anos de transformação genuína, Helena não conseguia se libertar completamente da culpa e vergonha que aqueles meses sombrios haviam imprimido em sua alma. Sabia racionalmente que Deus a havia perdoado, que sua vida atual era prova tangível da graça divina, que seus filhos a amavam e respeitavam. Contudo, nas profundezas de seu coração, uma voz acusadora continuava sussurrando que ela não merecia a felicidade que havia encontrado, que seus pecados do passado a desqualificavam permanentemente para a paz verdadeira. A luta de Helena com seu passado se intensificou quando Paulo, seu filho mais novo, começou a fazer perguntas sobre a família de sua mãe. Durante uma conversa casual no jantar, ele perguntou por que nunca conhecera seus avós maternos, por que não havia fotografias antigas em casa, por que as histórias da infância de Helena eram sempre vagas e fragmentadas. Raimundo, que conhecia parte da história de sua esposa mas respeitava seu silêncio sobre os detalhes mais dolorosos, desviou gentilmente a conversa para outros assuntos. Mas Helena percebeu a curiosidade crescente em seus filhos e sentiu o peso familiar da ansiedade que sempre acompanhava qualquer ameaça de exposição de seu passado. Durante seus plantões no hospital, Helena encontrava ecos constantes de sua própria jornada nas pacientes que atendia. Jovens mulheres trazidas pela polícia após episódios de violência doméstica. Adolescentes grávidas que haviam fugido de casa. Mulheres com histórias de abuso e abandono que chegavam ao pronto-socorro com feridas físicas que refletiam traumas emocionais muito mais profundos. Cada uma dessas situações tocava feridas antigas que Helena pensava ter cicatrizado. Ela oferecia cuidado competente e compaixão genuína, mas internamente lutava contra a identificação dolorosa com o sofrimento que presenciava. Era como se seu próprio passado traumático fosse constantemente reavivado através do trabalho que havia escolhido como forma de dar significado às suas experiências difíceis. Certa noite, após atender uma adolescente de 16 anos que havia tentado suicídio depois de ser expulsa de casa pelos pais ao descobrirem sua gravidez, Helena voltou para casa carregando o peso emocional que a impediu de dormir. Sentada na cozinha, bebendo chá de erva cidreira enquanto toda a família dormia, ela se viu confrontada mais uma vez com perguntas que a atormentavam há décadas. Por que algumas pessoas conseguiam superar completamente seus passados traumáticos enquanto outras, como ela, permaneciam assombradas por fantasmas que se recusavam a descansar? Como era possível que Deus realmente apagasse pecados e vergonhas que pareciam gravados permanentemente na alma humana? Havia algo fundamentalmente defeituoso em sua fé que a impedia de experimentar a liberdade total que outros cristãos pareciam encontrar? A situação chegou ao ponto crítico quando Helena recebeu telefonema inesperado que gelou seu sangue.
Uma mulher que se identificou como jornalista da televisão local explicou que estava produzindo documentários sobre prostituição infantil na Amazônia e havia conseguido fotografias antigas da época em que Helena vivia nas ruas de Belém. Queria entrevistá-la como exemplo de mulher que havia conseguido se recuperar daquela vida. O terror que Helena sentiu foi absoluto. Durante 20 anos, havia guardado cuidadosamente o segredo de seu passado, protegendo não apenas sua própria reputação, mas principalmente poupando seus filhos da vergonha e possível trauma de descobrir a verdade sobre os primeiros anos de vida de sua mãe. A possibilidade de exposição pública representava ameaça existencial para a vida cuidadosamente construída que ela tanto valorizava. Naquela noite, Helena confessou tudo para Raimundo. Entre lágrimas, contou detalhes de sua juventude que nunca havia compartilhado com ninguém. Descreveu os meses nas ruas, as coisas terríveis que havia feito para sobreviver, a tentativa de suicídio que quase a levou da vida antes que encontrasse salvação através da fé. Revelou a culpa constante que carregava, a sensação de ser impostora vivendo vida que não merecia. Raimundo a ouviu com paciência e ternura que confirmaram por que ela havia se apaixonado por aquele homem décadas atrás. Não demonstrou choque ou julgamento, mas abraçou sua esposa com amor que transcendia qualquer revelação sobre seu passado. Sussurrou palavras de conforto que tocaram seu coração ferido, mas Helena sabia que a crise real ainda estava por vir. Como explicar tudo para os filhos? Durante as semanas que se seguiram, enquanto considerava suas opções limitadas, cooperar com o documentário ou arriscar que a história fosse contada sem sua participação, Helena entrou em período de oração mais intenso que havia experimentado em anos. Acordava antes do amanhecer para buscar a face de Deus, suplicando por sabedoria, fortaleza, e principalmente por liberação definitiva das cadeias do passado que a mantinham prisioneira. Foi durante uma dessas madrugadas de oração que Helena experimentou o encontro espiritual que mudaria sua perspectiva para sempre. Enquanto clamava a Deus por misericórdia e perdão que pudesse finalmente alcançar as profundezas de sua alma, sentiu presença divina envolvê-la de forma quase tangível. Não houve vozes audíveis ou visões dramáticas, mas uma certeza crescente de que Deus não apenas havia perdoado seus pecados décadas atrás, mas desejava libertá-la completamente da prisão de culpa e vergonha que ela havia construído ao redor de suas próprias emoções. Durante essa experiência espiritual profunda, Helena compreendeu algo que havia escapado sua compreensão por anos: a misericórdia de Deus não era apenas a absolvição legal de pecados cometidos, but transformação radical da identidade humana. Deus não a via como ex-prostituta que havia sido perdoada, mas como filha amada que havia sido resgatada e restaurada para propósito divino específico. Essa revelação não removeu instantaneamente décadas de condicionamento emocional, mas plantou semente de libertação que começaria a crescer e florescer nos meses seguintes. Helena começou a entender que sua luta contínua com o passado não era evidência de fé deficiente, mas resultado de não ter compreendido completamente a extensão da transformação que Deus havia operado em sua vida. Depois de semanas de oração e reflexão, Helena tomou decisão que surpreendeu até mesmo Raimundo: aceitaria participar do documentário, mas com condições específicas que lhe permitiriam controlar como sua história seria apresentada. Mais importante ainda, decidiria contar toda a verdade para seus filhos antes que descobrissem através de fonte externa. A conversa familiar aconteceu numa tarde de domingo, após o almoço tradicional que sempre reunia toda a família. Helena pediu para os filhos se sentarem na sala, explicou que precisava compartilhar algo importante sobre sua vida, e então, com voz trêmula mas determinada, começou a contar sua história desde o início. Descreveu sua infância difícil, os abusos que havia sofrido, sua fuga desesperada de casa ainda adolescente. Contou sobre os meses nas ruas, as escolhas terríveis que havia feito para sobreviver, e finalmente sobre o encontro com a missionária que a havia resgatado e introduzido ao amor de Cristo. Explicou como havia passado anos em processo de transformação antes de conhecer seu pai e construir a família que eles conheciam. A reação dos filhos foi mais compreensiva do que Helena havia ousado esperar. Carlos, o mais velho, expressou admiração pela coragem de sua mãe em superar circunstâncias tão difíceis. Ana chorou ao imaginar o sofrimento que sua mãe havia enfrentado tão jovem. Paulo ficou em silêncio por alguns momentos antes de abraçar Helena e dizer que ela era ainda mais corajosa do que ele havia imaginado.
Raimundo complementou a conversa explicando como havia conhecido Helena já transformada pela graça de Deus, como havia se apaixonado por sua força interior e compaixão que claramente nasciam de experiências profundas com sofrimento e redenção. A família terminou aquela tarde difícil mais unida do que nunca, com um novo nível de honestidade e intimidade que havia sido impossível enquanto segredos importantes permaneciam escondidos. O documentário foi ao ar 3 meses depois, apresentando Helena como exemplo de restauração através da fé cristã. Sua participação foi cuidadosamente enquadrada para enfatizar a transformação que havia experimentado e o trabalho significativo que agora realizava ajudando outras mulheres em situações similares àquela que ela própria havia enfrentado. A reação da comunidade foi surpreendentemente positiva. Longe de julgamento ou rejeição que Helena havia temido, ela encontrou admiração e respeito por sua coragem em compartilhar história tão pessoal com o propósito de ajudar outras pessoas. Muitas mulheres da igreja se aproximaram para compartilhar suas próprias lutas com vergonha e culpa relacionadas a experiências passadas. Pastor Marcos, líder da congregação que Helena frequentava há anos, pediu para ela considerar desenvolver ministério formal para mulheres que enfrentavam traumas similares. Explicou que sua combinação única de experiência pessoal, formação profissional na área de saúde e maturidade espiritual a qualificava excepcionalmente para esse tipo de trabalho pastoral. Helena percebeu que Deus estava utilizando sua disposição de ser vulnerável sobre seu passado para abrir portas de ministério que nunca havia imaginado possíveis. Em vez de ser limitada por sua história, ela estava sendo capacitada através dela para impactar vidas de forma que não seria possível se não tivesse passado pelas experiências que tanto a atormentavam. Durante os meses que se seguiram ao documentário, Helena se viu procurada regularmente por mulheres que enfrentavam situações desesperadoras similares àquelas que ela havia experimentado décadas atrás. Jovens que haviam fugido de casa para escapar de abusos. Mulheres presas em ciclos de prostituição que não viam forma de escapar. Mães que lutavam com culpa e vergonha relacionadas a escolhas do passado que continuavam assombrando seu presente. Sua casa se tornou refúgio informal para essas mulheres, lugar onde podiam encontrar alguém que compreendia suas lutas sem julgamento ou condenação. Helena não oferecia soluções fáceis ou promessas irrealistas, mas compartilhava esperança autêntica baseada em sua própria experiência com o poder transformador da misericórdia divina. Raimundo apoiou completamente o ministério emergente de sua esposa, frequentemente ajudando com transporte, refeições e outras formas de suporte prático para as mulheres que buscavam ajuda. Os filhos também se envolveram, com Ana ajudando com o cuidado de crianças pequenas que às vezes acompanhavam suas mães, e Carlos usando suas habilidades mecânicas para ajudar com reparos domésticos ou problemas com veículos. A família descobriu que compartilhar abertamente sobre o passado de Helena havia criado oportunidades de servir que transcendiam qualquer ministério que poderiam ter desenvolvido mantendo segredos. A vulnerabilidade havia se tornado fonte de força que permitia impacto muito maior na comunidade ao redor. 2 anos após decidir compartilhar publicamente sua história, Helena experimentou algo que havia buscado durante décadas: liberação completa das cadeias emocionais que aprendiam ao seu passado traumático. Não foi processo instantâneo ou mágico, mas resultado gradual de anos de permitir que a misericórdia de Deus penetrasse cada recanto escondido de sua alma. Os pesadelos que a haviam atormentado por décadas se tornaram raros e eventualmente cessaram completamente. A voz acusadora interna que constantemente sussurrava sobre sua indignidade foi substituída por conhecimento profundo de sua identidade como filha amada de Deus. A ansiedade sobre descoberta de seu passado foi transformada em gratidão pela forma como Deus havia usado suas experiências mais dolorosas para capacitá-la para ministério único. Helena começou a compreender que a misericórdia divina não apenas cobria seus pecados, mas os transformava em instrumentos de cura para outras pessoas. Suas feridas mais profundas haviam se tornado fontes de compaixão que permitiam alcançar mulheres que ninguém mais conseguiria tocar efetivamente. Durante uma conversa com o pastor Marcos sobre a expansão de seu ministério, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido desde aqueles dias sombrios nas ruas de Belém até sua posição atual como líder respeitada na comunidade cristã local. Reconheceu que Deus havia usado cada aspecto de sua história, incluindo as partes mais dolorosas, para prepará-la para propósito específico que não poderia ter cumprido sem passar por todas aquelas experiências.
5 anos depois de sua primeira aparição no documentário televisivo, Helena havia estabelecido organização formal dedicada ao resgate e restauração de mulheres em situações de vulnerabilidade. Trabalhava em parceria com igrejas locais, serviços sociais governamentais e outras organizações não governamentais para criar rede abrangente de apoio. Sua abordagem era holística, oferecendo não apenas assistência espiritual, mas também capacitação profissional, apoio psicológico, assistência jurídica quando necessária, e programas de habitação temporária para mulheres que precisavam sair imediatamente de situações perigosas. A credibilidade que Helena havia ganhado através de sua transparência sobre o próprio passado lhe dava autoridade única para trabalhar com população que frequentemente desconfiava de pessoas que nunca haviam experimentado situações similares. As mulheres que ela atendia sabiam que ela compreendia suas lutas de forma visceral, não apenas intelectual. Raimundo havia se tornado parceiro integral nesse ministério, utilizando suas habilidades administrativas para gerenciar os aspectos operacionais da organização. Os filhos, agora adultos, haviam incorporado o trabalho de seus pais em suas próprias vocações. Carlos estudava serviço social, Ana havia se formado em psicologia com especialização em trauma, e Paulo cursava direito com interesse em advocacia para populações vulneráveis. A família inteira havia descoberto o propósito maior através da disposição de Helena para transformar suas experiências mais dolorosas em instrumentos de cura para outras pessoas. Em seus 50 anos, Helena havia se tornado figura respeitada não apenas em Manaus, mas em toda a região amazônica como defensora de mulheres marginalizadas. Falava regularmente em conferências sobre trabalho social, participava de comissões governamentais sobre políticas públicas para populações vulneráveis, e havia escrito livro autobiográfico que se tornou recurso valioso para profissionais que trabalhavam com mulheres traumatizadas. Sua história havia se tornado testemunho poderoso do potencial transformador da misericórdia divina quando combinada com coragem humana para enfrentar verdades dolorosas e permitir que Deus trouxesse cura através da vulnerabilidade. Helena frequentemente dizia que seus anos mais sombrios haviam se tornado preparação para seus anos mais significativos. As cicatrizes em seu pulso, que durante décadas haviam sido lembretes constantes de vergonha e desespero, agora serviam como símbolos de sua jornada completa desde a escuridão mais profunda até a luz da redenção. Ela não tentava escondê-las, mas as via como marcas de vitória sobre circunstâncias que poderiam ter a destruído completamente. Durante uma conversa com um grupo de mulheres jovens que participavam de seus programas de restauração, Helena refletiu sobre como a misericórdia de Deus havia operado em sua vida ao longo das décadas. Explicou que a verdadeira liberdade havia vindo não quando conseguiu esquecer seu passado, mas quando permitiu que Deus o transformasse em fonte de esperança para outras pessoas. Sua mensagem central era sempre a mesma: não importa quão escuro seja o passado de uma pessoa, a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado, mais profunda que qualquer vergonha, e mais poderosa que qualquer ciclo de destruição. A chave estava em permitir que essa misericórdia penetrasse não apenas a mente, mas as emoções mais profundas da alma humana. A vida de Helena havia se tornado prova viva de que Deus não apenas perdoa o passado, mas o redime para propósitos eternos que transcendem qualquer trauma que possa ter sido experimentado. Através de sua jornada da escuridão para a luz, centenas de outras mulheres haviam encontrado esperança de que suas próprias histórias também poderiam ser transformadas pela misericórdia infinita do Deus que especializa em restaurar vidas quebradas.